Olá, segundo ano, nós estamos começando o capítulo 6, é o primeiro capítulo do livro 2, História 2, livro 2, capítulo 6. Trata do imperialismo. Gostaria de destacar 3 pontos, na verdade são 4 pontos a serem destacados nesse capítulo. O primeiro ponto são as causas que vão levar as nações europeias a compreender os negócios do imperialismo. Depois a gente vai fazer 3 estudos de caso, que são, respectivamente, Índia, China e Japão. Para o começo, as causas do imperialismo. A gente vai ter como causa do imperialismo, isso está grifado no seu livro, são 6 causas básicas. A primeira causa trata-se da questão da busca por mercados consumidores. Os mercados consumidores na Europa estavam em fase de encolhimento na segunda metade do século XIX. Os mercados tinham crescido muito na primeira fase do século XIX, em razão das melhorias das condições sanitárias de subsistência, em razão do barateamento dos alimentos, em razão da melhora da medicina, tanto preventiva, sanitária, quanto curativa, inclusive a descoberta de várias vacinas ainda na primeira metade do século XIX. Isso fez com que a população europeia crescesse muito. E essa população acrescida foi um prato cheio para o desenvolvimento industrial. Na segunda metade do século, no entanto, você vai verificar um processo de melhoria na qualidade das indústrias. Muitas máquinas sofisticadas, muitas máquinas modernas, e essas máquinas produzem muito mais do que as verdadeiras indústrias de mutirão que tinham na primeira metade do século. Só que tem um problema. Grande parte da população europeia havia emigrado. Países como Irlanda, Suécia, Dinamarca, Espanha, tiveram um processo de diminuição da população. Entre 1850 e 1900, tinha mais gente no começo do século do que no final do século. Isso é um processo muito sério. Esse movimento demográfico de redução populacional é muito ruim para o sistema capitalista, porque diminui a base de consumo, logo diminui a base de lucratividade dos negócios, de credibilidade dos negócios e de empregabilidade. Então, é um verdadeiro poço sem fundo, quando o mercado consumidor se diminui. Por isso, o capitalismo europeu precisava procurar quem consumisse seus produtos fora da Europa. Segundo fator é a busca de matérias-primas. Com as novas máquinas que surgiram, vão surgir novas necessidades, tanto de matérias-primas de geração, quanto matérias-primas de consumo. O que eu chamo de matéria-prima de geração? Antes, as indústrias eram movidas basicamente a carvão ou a lenha. Agora, serão movidas a petróleo, a energia elétrica, os motores de combustão interna. O cobre vai se multiplicar em uso e consumo. Por quê? Por causa do telégrafo, por causa do telefone, por causa das diversas invenções do final do século. Então, isso não é matéria disponível na Europa. Então, você precisa de mercado consumidor, precisa também de mercado fornecedor de matérias-primas. Um exemplo que a gente pode dar novas matérias-primas que vão entrar no circuito europeu é o caso do látex da Amazônia, é o caso do petróleo do Oriente Médio. Um terceiro fator, que vai ser fundamental para o processo de expansão, será justamente a questão da superprodução. Como havia muitas máquinas sofisticadas produzindo na Europa, e uma população decrescente, cada vez menos gente na Europa, tinha mais produto do que ele consumisse. Isso fazia com que as empresas fossem cada vez menos lucrativas, criando um chamado ciclo de superprodução. É importante lembrar, isso é uma nota, que a superprodução não se dá quando a produção é grande. A superprodução se dá quando o consumo é pequeno em relação à quantidade produzida. Não importa quanto se produza. A superprodução não está relacionada a quanto se produz, mas a quanto se consome em relação à produção. Você pode tirar como exemplo isso, o café da manhã. Você, seus 2 irmãos, mais a sua mãe e seu pai. 5 pessoas na mesa, apenas 3 consomem ovos.
Aí a pessoa que está ajudando na cozinha frita 10 ovos. É uma superprodução. Porque 3 pessoas não vão comer 10 ovos no café da manhã. Vai ter ovo frito demais. Algum ovo ou vai ser reaproveitado numa salada, num mix lá na hora do almoço, ou vai para o lixo. Ok? Então isso é superprodução. O quarto fator que vai levar a Europa a buscar outras áreas para investir é a necessidade de áreas de investimento. Tinha dinheiro demais na Europa e poucos negócios críveis, poucos negócios capazes de remunerar o capital. Então os capitalistas precisam de novas áreas para buscar investimento. É nesse sentido que vão surgir lugares novos e exóticos para investimento, como por exemplo as ferrovias na China, o café no oeste paulista, aqui no caso do Brasil, a construção de ferrovias nos Estados Unidos, como foi o caso da ferrovia União Pacífica, que ligava a costa atlântica à costa pacífica, como vai ser o caso da maior ferrovia da história do mundo, que é a ferrovia Transiberiana, que sai da Ucrânia e chega até a Coreia do Norte, maior ferrovia do mundo até hoje. Então, todos esses são investimentos fora da Europa que buscavam trazer remuneração para o capital. O quinto fator que vai levar os europeus a buscarem estar fora da Europa será a necessidade, será o chamado darwinismo social. O que é o darwinismo social? Charles Darwin desenvolveu a teoria da evolução das espécies, que é uma teoria que tem uma parcela de cientificidade bastante razoável, embora a gente não pode dizer definitivamente científico. Não é. Por isso que chama-se teoria da evolução, não é a lei da evolução. Por exemplo, na matemática, você estuda leis matemáticas. Na física, você estuda leis físicas. A evolução é uma teoria, então ela não é uma coisa definitiva. Mas, enfim, ela tem um grau de razoabilidade muito grande, por isso ela é aceitável. E o que vão fazer alguns outros cientistas, pós-Darwin? Vão trazer essa aplicação para as relações interétnicas. E eles vão classificar que há espécies humanas, subespécimes humanos que são superiores a outros. E eles vão concluir que o caucasiano, o homem branco da Europa Central e Ocidental, é superior aos outros homens do mundo. Então isso fazia com que eles se tornassem pessoas muito especiais. Então essa é uma situação. Ora, se você é maior, se você é mais forte, se você é mais importante, você tem direito de tomar o que é dos outros. É assim na natureza. Por que o leão ataca a manada de gazelas? Por que a águia come os pássaros menores? Porque são maiores, então eles têm direito de fazê-lo. E finalmente, o sexto fator que vai levar os europeus a partirem para a conquista do mundo é a chamada missão civilizatória. Ora, se os europeus são superiores aos outros povos, eles precisam fazer bem às outras pessoas, porque o altruísmo é próprio dos superiores. Os inferiores é que são revanchistas, vingativos, maus, que planejam mal contra os outros. Os superiores não. Os superiores fazem sempre o bem. Então, vai surgir a ideia de que se precisava difundir entre os pobres idiotas, os pobres desafortunados, negros da África, amarelos da Ásia, era necessário ensiná-los a viver tal e qual os europeus. Então, surge aí no processo de expansão, surge aí no processo de neocolonização, a ideia de benefício. Eu não estou indo para a Europa, para a Ásia, para a África, para conquistar, para dominar, para explorar. Nós estamos indo para nos doarmos, para nos entregarmos a eles em sacrifício em favor da humanidade. E aí vem duas vertentes, dois vieses, são apresentados como símbolos civilizatórios. Os modelos democráticos de governo e a religião cristã.